Nas últimas semanas, estamos tendo climas muito diferenciados. No sul, muita chuva e tempo úmido, e no norte, o sol está muito forte e nós temos suculentas cozinhando. Eu tenho recebido muitas dúvidas sobre esse assunto. O que fazer com a minha suculenta num período tão difícil? As minhas suculentas estão cozinhando, o sol está muito forte. Então hoje, gente, eu vou deixar dicas do que a gente pode estar amenizando com as nossas suculentas num período tão difícil que estamos passando, né? Regiões muita chuva, muita umidade e outras regiões onde as suculentas estão cozinhando por causa do sol forte. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Para quem me acompanha aqui nos meus vídeos sabe que eu tenho um cultivo bem eclético. Eu cultivo suculentas em local coberto e eu cultivo suculentas assim, gente, ó, no tempo, diretamente, sem sombrite, sem nada. Mas, gente, o meu clima aqui no sul, ele permite que eu cultive dessa forma. Na verdade, agora a gente está passando por um período bem difícil de muita chuva. Porém, as minhas suculentas, elas já foram bem adaptadas num período onde não chovia tanto. E as suculentas que eu cultivo no tempo são todas suculentas resistentes. Suculentas que se adaptam com facilidade às intempéries do clima, ou sol muito forte ou muita chuva. Então, se você já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas. E hoje, gente, eu vou deixar essas dicas, né, de como cultivar, você estar observando o seu clima, de ver, né, se o seu clima é um clima favorável para que você possa cultivar no tempo ou não. Então, vamos agora às dicas. Então, gente, a gente tem tido um clima muito variável, né? Nós temos tido dias muito quentes, frios, muita chuva, sol muito forte. Na última semana, no Rio de Janeiro, a gente teve um dia, eu acho que foi no dia 18 de novembro, um sábado, onde a sensação térmica chegou a 56. Gente, 56 graus. Pensa o que é isso? Realmente, né? O ser humano, ele não aguenta e as plantinhas muito menos. Ainda mais se você cultiva no tempo, se você cultiva sem sombrite, né? Sem proteção alguma. Então, gente, infelizmente, algumas regiões, determinados períodos do ano, principalmente na primavera e no verão, você sim vai ter que usar um sombrite, tá? Então, as suculentas no tempo, dessa forma aqui, elas são muito boas de cultivar no outono, no inverno e no início da primavera. Já lá na primavera, começando, né, chegando perto do verão, isso já começa a mudar. Esse ano para nós aqui no sul está sendo mais fresquinho. Hoje, ó, tô gravando para vocês, estou de casaquinho de manhã cedo. Claro, depois isso esquenta, mas de manhã é bem fresquinho. Não é normal, para nós aqui também para nessa época do ano, como a gente está na primavera, novembro, já é para estar mais quente. Já é para a gente estar usando, né, um shortinho, uma regatinha, né, os dias começarem a esquentar mais. Mas como a gente está sobre a influência do El Niño esse ano, então o El Niño, ele tá fazendo essa bagunça, né? Muita chuva para nós, seca no Nordeste e muito calor. E para você, né, que está lá no Norte, que cultiva suculentas no tempo, então, gente, não tem jeito. Você vai ter que sim usar um sombrite. E qual o sombrite que eu posso estar usando, Ruth? Qual é a gramatura, né? O sombrite que eu posso estar usando com as minhas suculentas? Então, gente, o normal que a gente sempre indica é uns 50%. Porém, como eu não estou cultivando as minhas suculentas aí, né, tipo Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, a gente sabe que Recife, né, essas regiões que são mais quentes, então eu não posso estar falando com propriedade, né, para vocês. Porém, os 50% é o mais indicado. O que você vai fazer é observar. Ruth, eu acho que o 50% ele vai ficar muito sombreado, eu não vou ter as minhas suculentas coloridas como eu gostaria. Então você opta por um 30%, uma porcentagem menor.
Ah, não, Ruth, tá demais aqui. As suculentas realmente estão cozinhando, o sol tá muito quente. Então você vai usar um pouquinho mais forte. O sombrite vermelho, gente, ele é ótimo, tá? Eu não tenho essa experiência para passar para vocês, porque para mim aqui eu nunca usei sombrite nas minhas plantas. O clima aqui eu nunca precisei, precisei usá-lo, tá? Mas o sombrite vermelho eu tenho muitas pessoas que, né, amigas do YouTube que usam e que falam que ele é muito bom, tá? Ele deixa as plantas mais coloridas, ele protege, ele deixa o ambiente mais fresco. Então opte por um sombrite vermelho. O vermelho eu acho que é o mais indicado para que você possa ter plantinhas compactas e coloridas. Outra dica bem importante para você que está nessas regiões mais quentes é verificar a umidade do seu vaso. Claro, você não vai encharcar o vaso, mas você vai ver se o seu vaso está secando mais rápido. Porque, né, quando o vaso ele seca mais rápido, ele pega dias muito quentes com muito sol, a tendência sim é que a plantinha se desidrate mais rápido e ela se desidratando, ela também vai queimar com mais facilidade, tá? Isso eu posso falar porque eu sei, né? Isso eu já vivenciei aqui com as minhas suculentas. Eu percebo que quando acontece de dar dias muito quentes, que o substrato está mais seco, né? Que eu não faço a rega, acontece delas queimarem também, né? Então não é só aí no jardim de vocês que queima a planta, gente. Aqui para nós, aqui no sul também queima e aqui no jardim da Prof. Rutinha também queima, tá? Mas isso acontece mais, eu percebo, com essas plantinhas, quando o substrato está muito seco ou se você, né, de repente, para nós aqui no sul, né, aí é uma plantinha que não está adaptada ao tempo ainda. Lógico que ela vai queimar. E a adaptação, gente, é muito importante para que a sua plantinha não queime. E como fazer essa adaptação? Qual é o melhor período do ano para fazer essa adaptação? Gente, o que vocês têm que entender é que suculenta não adaptada, e se você colocar ela no tempo, você cultiva ela num local coberto, ou você comprou ela e já coloca no tempo, e é um período do ano muito quente, com muito sol, ou que chove muito, infelizmente, ou ela vai queimar por causa do excesso de sol, né, de calor, ou ela vai melar por causa da quantidade de chuva. Então você sim tem que observar o período em que você vai fazer a adaptação da sua plantinha. O recomendado, gente, é nos meses, né, do outono, do inverno, tá? O outono e inverno é a melhor época do ano para estar fazendo essa adaptação. Por quê? É uma época do ano que quase não chove, pelo menos para nós aqui no sul é uma época onde é mais seco. E o sol também, o sol está mais ameno, né? O sol com certeza vai estar mais ameno para nós aqui no sul, muito mais. E para vocês no norte ele também vai estar um pouco mais ameno. Claro que a gente sabe que tem lugares aqui do Brasil que o sol toca terror o ano inteirinho, né, gente? Mas brincadeiras à parte, a gente tem que sim estar observando o nosso clima, vendo qual é o melhor período do ano para estar fazendo essa adaptação. Então a dica é essa, né? Observe, o outono e inverno aqui para mim é mais fresco, então eu vou fazer essa adaptação das minhas plantinhas no outono e inverno. E como fazer? O indicado, gente, é você começar a fazer essa adaptação no sol da manhã, tá? Você começa fazendo essa adaptação no sol da manhã. Então você começa ali, né? A primeira semana você vai dar 1, 2 horas de sol. Na segunda semana você já começa com 3, na quarta com 4, na quinta com 5, sabe? Você vai aumentando a quantidade de sol aos poucos. Ruth, mas dá muito trabalho. Gente, se dá muito trabalho, então, por favor, não cultive suculentas, porque suculentas, sinto muito em lhe dizerem, elas dão trabalho. Mas esse trabalho, gente, vai ser no início. Depois que a plantinha estiver bem adaptada, que ela estiver, né, com a sua imunidade mais alta, vamos dizer assim, mais resistente, é só alegria. Gente, elas ficam lindas, ficam compactas, coloridas, resistentes a pragas. Então, claro, né? Tudo isso vai depender do clima, vai depender se o sol não está muito forte, vai depender se não tem muita chuva. Agora, se a gente tiver um clima, né, mais estável, claro que isso é meio utopia, mas assim, a maior parte do ano né, gente?
Então tem anos que a gente tem assim são gratificantes. Vamos ter fé, vamos acreditar que, né, dias melhores virão. E se ela estiver bem adaptada, gente, não tem preço, né? Tô mostrando aqui para vocês. Olha como elas ficam lindas, coloridas. Gente, essa aqui é a brilhantina. Tem pessoas que chamam ela de arvorezinha do amor, mas a arvorezinha do amor não é essa, gente, é outra. Depois eu mostro para vocês a arvorezinha do amor. Essa aqui é conhecida como brilhantina, tá? Olha, tá florindo. Tá vendo? Essas micro florzinhas aqui no meio do caulezinho são flores. Olha que legal, né? A brilhantina florindo. Então não tem preço, né, gente? A gente vê elas uma afterglow aqui no tempo. Olha que coisa linda, né? Ela fica, gente, afterglow, geralmente quando a gente cultiva em local coberto, ela tem as folhas mais finas, né? No tempo, ela fica, olha aqui, com as folhas... Pena que eu não posso, né, passar para vocês, mas olha a grossura. Ela engrossa as folhas, ela fica com a folha mais grossa e ela fica mais resistente, tá? Então eu fiz essa adaptação no outono e inverno e pretendo deixar ela no verão. Vamos ver como o verão vai ser aqui para nós, né? Vamos ver, de repente se o sol aumentar demais, eu tenho que tirar daqui, eu vou passando para vocês. Porque o meu canal é esse, gente. O meu canal é de experiências, eu vou testando e vou passando para vocês. Então aqui eu tenho uma arvorezinha do amor, gente. Aqui ela tá bem adaptada ao tempo, cultivando, né, no sol e chuva. Tá numa latinha, junto com a Echeveria Glória. E aqui já tem uma haste floral que eu posso estar retirando, ó. Eu deixo, né, ela um tempo. Aqui, pelo jeito, ela não foi polinizada, porque quando ela é polinizada, ela fica bem gordinha, ela fica diferente, gente. Aqui ela não foi, tá vendo? Ela tá toda sequinha, então eu posso jogar fora. Então aqui tem uma Echeveria Glória e aqui a arvorezinha do amor. Olha que fofurice, muito fofinha, né? Outra dica também, gente, para você que cultiva num local muito quente mesmo, é observar o desenvolvimento da sua plantinha em certos tipos de vaso. Para mim, as latas aqui eu não tenho problema, mesmo no verão, tá? Esse painel que eu tenho aqui de latas, eu já tenho 2 anos aqui, ele já passou o verão aqui e eu não tive problema nenhum. Já tem pessoas que reclamaram para mim que a lata esquenta demais no sol. Então você vai ter que sim, né, observar o seu clima, ver se de repente, quem sabe, né, no período muito quente, com certeza, né, gente? A gente sabe também que tem coisas que a gente não precisa pensar muito, né? É lógica. A lata, com certeza, no sol forte, sol torrencial, ela vai esquentar. Ela vai esquentar muito mesmo. Então, você observe, de repente, o cultivo em latas para você não vai ser tão recomendado quanto para mim é aqui no sul, né? Nos estados mais frescos. O que você pode fazer também é cultivar ela em local coberto, onde ela vai pegar só o sol da manhã. Ela não pega o sol o dia inteiro. Também dá. Agora, se você for cultivar o dia inteirinho e você tem um clima muito quente, aí você vai ter que observar se realmente está sendo bom, né, para você ou não cultivar em latas. Aí nós temos também os vasos de plástico, de cerâmica, né, que são os vasos mais frescos. Então, gente, a observação no cultivo é algo imprescindível, algo muito importante. Tanto para você que cultiva em local muito quente, quanto para você que cultiva em local onde chove muito. E para nós aqui, né, onde tem tanta chuva, gente, tem chovido muito. Como eu falei, a gente tá com a influência do El Niño, né, no país inteiro. Então, seca no Nordeste com calor e chuva e enchentes aqui para nós no Sul. Graças a Deus, as minhas suculentas elas têm suportado. Tem algumas que têm melado sim, que a gente tem perdido, mas a maioria tem dado certo. Por quê? Por causa dessa adaptação que eu falei para vocês, né, que eu fiz delas em período onde não chove tanto, no período onde estava mais propício para que eu fizesse essa adaptação. Se não fosse assim, gente, elas não iriam resistir, porque é chuva demais. Nós temos semanas que chovem a semana inteira, o substrato, mesmo que ele seja drenável, não tem como secar. Como que um substrato que, né, toma chuva o dia inteiro, a noite inteira vai secar? Por mais drenável que ele seja, ele não vai secar, né? Então, essa adaptação foi primordial para que elas estivessem suportando agora esse período. Outra dica importantíssima, gente, é também as espécies que você está cultivando no tempo.
nós sabemos que tem espécies que infelizmente elas não vão se adaptar. Elas são sensíveis a sol forte, são sensíveis à umidade demais. Então, se você, né, quer ter esse cultivo no tempo, quer ter essa experiência, opte por suculentas de fácil cultivo. Gente, eu tenho vários vídeos com suculentas de fácil cultivo que se adaptam bem ao tempo, que são suculentas resistentes, que não dão trabalho no sentido de que depois que você faz uma boa adaptação delas, né, elas vão bem. Então, né, visitem aí a playlist do meu canal, onde você vai encontrar muitas dicas com muitas sugestões de suculentas para que você possa cultivar no tempo. Isso aqui é uma experiência, gente, ó. Coloquei um vaso de barro, a patinha de tartaruga, né? O Adromichus cooperi. Olha que coisa fofinha. Então tá ali recebendo água da chuva. A gente fica com o coração na mão, mesmo que eu tenha, né, outros vasos, mas ele tá tão bonitinho, né? Mas eu resolvi fazer essa experiência junto com vocês, né? Então, tô deixando ele, olha como ele fica fofinho, né? O importante é isso, ó. Hoje a gente já tem a abertura do sol. Vamos ver quantos dias vai durar esse sol, né, gente? Mas, enquanto ele vem, graças a Deus por ele, vamos dar glória a Deus, vamos agradecer, né, nas mínimas coisas que Deus irá nos colocar nas maiores, né? Então, ó, agora ele fica aqui, nessa bancadinha aqui, né? Daqui a um pouco já tem bastante sol, ó, à noite choveu bastante, eu andei mudando os vasos de lugar, ó, ainda tá tudo molhado. Mas agora tá abrindo o solzinho. Então, esse solzinho que vem, ele é bem-vindo. Obrigado, Jesus. Graças a Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Outra dica bem importante para você que vai cultivar no tempo com muita chuva é o tipo de vaso. Opte por vasos de barro que secam mais rápido. Os vasos de lata, gente, também são ótimos. Eu sempre cultivei e são ótimos, que você vai fazer uma drenagem bem grossa, uma camada bem grossa, né? Ou perlita, ou isopor picado, ou carvão picado. Você vai ver qual é a drenagem que você vai ter aí no seu jardim para você poder estar usando, tá? Então, essa lata aqui, a metade é drenagem, a outra metade que eu coloquei terra. Coloco bem pouquinha terra, um substrato bem drenante. Quanto mais drenante você puder fazer o seu substrato, se você for cultivar no tempo, melhor. É melhor você gastar um pouquinho mais de tempo molhando quando ele seca, do que quando vir a chuva e vier demais, você não tem o que fazer, né? Retirar esses vasos do tempo, gente, para mim é impossível. Eu não tenho espaço. E uma outra coisa, se você retira uma plantinha daqui do tempo, pegando bastante claridade, e você coloca num local coberto, aonde ele é mais escuro, ela vai estiolar e ela vai fungar, tá? Como ela já está acostumada aqui no tempo, então aqui no tempo ela vai ficar. Vai ter que suportar a quantidade de chuva que vier. Olha que lindo que tá, gente. Maravilhoso, né? Então, essa boa adaptação é importante, gente. Tanto para você que vai cultivar um local onde vai receber muito sol, quanto para você que vai cultivar em um local que tem muita chuva. E, gente, eu tenho mais dicas, né? Se você quiser muito mais dicas de suculentas cultivadas no tempo, para esse período do ano onde está chovendo muito, é só acessar a playlist aí do canal que você vai encontrar muitas dicas. E deixa eu mostrar para vocês, ó, aqui é o local coberto onde eu cultivo as minhas suculentas. Então, é uma varanda aberta aqui, ó. Ela pega o sol da manhã e ela vai pegar o sol da tarde também. Aqui no período, né, do ano agora que tá chovendo muito, eu só rego ela, gente, quando o substrato estiver totalmente seco. E mesmo que o substrato está totalmente seco, mas está chovendo, Ruth, está chovendo demais, a umidade do ar está muito alta, então eu não molho. Eu não molho, eu espero o sol abrir, como hoje, ó, hoje o sol abriu. Desce sol até final do dia, se elas estiverem com o substrato bem seco, elas vão receber água. Mas mesmo assim, eu vou olhar a previsão do tempo. Ah, amanhã é muita chuva? Então espera um pouquinho. Eu vou esperando, gente. As suculentas, elas não vão morrer por falta de água. Elas vão morrer por excesso de água. Claro, se você mora num local que tem sol forte, aí é o contrário, né, gente? Aí é o contrário, aí você vai regar, porque senão, como eu falei para vocês, se a suculenta não estiver bem hidratada, ela vai queimar com facilidade. Agora aqui, que o sol aparece de vez em quando, né, do jeito que tá, né, muito nublado, muita chuva,
Então a gente pode sim fazer essa espera. Elas estão com as folhinhas bem gordinhas, tá vendo? Ó, não tem planta que murcha não. Apesar do substrato estiver seco, elas estão bem hidratadas. Por quê? Porque a suculenta, ela absorve água, né? A umidade do ar, gente. Não é a água, é a umidade, né? Ela absorve através das folhas. Então não há necessidade, se, né? Ah, tem chuva demais, o clima está muito úmido, de estar fazendo essa rega. Eu digo isso para vocês com propriedade, porque cada vez que eu faço a rega delas, elas estão secas, eu faço a rega e no outro dia começa a chover e dá uma semana de chuva, eu tenho perdas, tá? Uma ou outra vai melar, uma ou outra vai fungar, uma ou outra eu vou perder. Elas começam a cair as folhas por excesso de umidade e a gente perde a plantinha, não tem o que fazer. Ainda mais assim, gente, ó, eu não fico a semana toda aqui, né? Durante a semana eu trabalho, então eu venho final de semana aqui, né, com elas, e elas ficam aqui sozinhas. Então, durante a semana eu não tô aqui para observar se a plantinha tá precisando de socorro. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Depois que eu comecei a fazer dessa forma, gente, eu obtive mais sucesso, tá? Eu não tive tantas perdas, eu não tive mais suculentas melando e elas ficaram mais saudáveis. Então, uma dica, né, importante que eu uso aqui no meu jardim e que com carinho, gente, eu tô deixando para vocês. Por favor, né? Com carinho, é uma dica com carinho mesmo. Então, levem a sério, façam, né, tenham essa experiência aí que vocês vão ver que vai dar certo. Então, meus lindos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu deixei dicas, né, para você que está cultivando suculentas em locais muito quentes, onde as suculentas estão cozinhando. Então, tem algumas regiões que não tem jeito. Ou vocês vão cultivar num local coberto, que elas vão pegar meio período sol de sol, né? Ou você vai ter que usar um sombrite. Vai ter que colocar o sombrite, porque senão elas vão queimar, tá? Eu mostro aqui para vocês, mas o meu clima aqui é diferenciado, tá? Aqui é diferenciado, a gente tem, né, calor, mas não é tanto. Por enquanto, eu consigo cultivar elas assim, tanto na primavera como no verão. Claro que essas estações, elas estão mudando. Se de repente eu precisar tirar daqui, eu ver que não dá mais, que elas estão cozinhando, eu precisar colocar um sombrite, eu vou usar um sombrite também, gente. Né? A gente só está fazendo porque até agora deu certo. Deu certo porque o clima ajudou, né? E a gente sabe que tem alguns períodos que a gente não manda no clima. Então, a gente tem que dançar conforme ele toca a música, né? Então, tem climas que você vai usar sombrite e tem climas que você, infelizmente, ou você cultiva no tempo, seguindo as dicas que eu deixei para vocês, né? De uma drenagem bem feita, de suculentas de fácil cultivo, ou senão você cultiva ela em local coberto, né? A dica é, né, vasos com bastante drenagem para que esse vaso, que esse substrato, ele seque logo, que ele seque rápido. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.